Intolerância à lactose e doença celíaca são condições diferentes, mas que têm pontos em comum que devem ser levados em consideração. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te explicar tudinho sobre esse assunto. Olá, seja bem-vindo mais uma vez à minha cozinha. Hoje a gente vai falar sobre a relação entre intolerância à lactose e doença celíaca. Bom, primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre o que é cada uma delas. A intolerância à lactose, você que acompanha o canal, já é inscrito, já sabe que é uma dificuldade em digerir o açúcar do leite pela falta de uma enzima que divide a lactose em glicose e galactose. Essa lactose que não é digerida, ela fica ali vagando pelo corpo, causa vários sintomas e desconfortos que a gente já conhece muito bem. Já a doença celíaca, ela é uma doença autoimune. O que é uma doença autoimune? Isso quer dizer que o corpo ataca as células do próprio corpo. Isso quer dizer autoimune. A doença celíaca, assim como a intolerância à lactose, pode ter causas genéticas, mas ela também pode ter outras causas relacionadas à exposição ao glúten excessiva ou à exposição precoce, que é aquela exposição quando a gente é bebê. Então, como que essas doenças elas se relacionam? Se eu tenho uma, necessariamente eu vou ter a outra? Se você quer descobrir, já deixa o seu like, se inscreve no canal, que ajuda muito a gente a crescer a nossa comunidade. E esse assunto sobre intolerância à lactose, a gente fala aqui sobre doença celíaca também. Então, respondendo à pergunta, apesar dos sintomas serem bem parecidos, que é a diarreia, dor abdominal, cansaço, dores musculares, quem tem intolerância à lactose não necessariamente vai ter a doença celíaca. Uma não é a consequência da outra, mas quem tem doença celíaca provavelmente no começo do tratamento, ou seja, quando a doença ainda não está bem estabilizada ou quando ela ainda não foi descoberta, provavelmente essa pessoa também vai sentir uma sensibilidade ao leite, pelo menos no começo, antes de fazer o tratamento correto da alergia ao glúten, da doença celíaca. Mas por que isso acontece? Esse processo a gente chama de intolerância à lactose secundária. Lembra que a gente falou sobre isso no vídeo que eu vou deixar aqui linkado para você? Se você ainda não assistiu, a gente fala sobre os tipos de intolerância à lactose. E tem intolerância à lactose secundária, que é justamente aquela que é causada por uma outra doença, que é a doença de base, a doença primária, a doença que veio primeiro. Nesse caso, a doença primária seria a doença celíaca que causou a intolerância à lactose. Como que isso funciona? No intestino delgado, a gente tem projeções, que são como se fossem ondinhas, que são as vilosidades. É lá que ficam as enzimas que ajudam a digerir os alimentos, entre eles os derivados do leite, é lá que fica a lactase. Quando uma pessoa tem a doença celíaca, a mucosa do intestino delgado fica muito danificada. Aí essas vilosidades, que são essas ondinhas, ficam achatadas, machucadas, e isso tem como consequência uma diminuição das enzimas que deveriam estar digerindo, deviam estar agindo nessa região. A lactase, como ela fica muito externa a essa mucosa, ela é muito afetada quando existe um processo de achatamento dessas vilosidades. Então, é uma das primeiras consequências de quando a pessoa está com um problema relacionado ao glúten, ela não digerir a lactose também. Mas e depois do tratamento? Essa pessoa que tem a doença celíaca, ela volta a digerir o leite? Provavelmente sim. A partir do momento que essa pessoa começa a fazer a dieta livre de glúten, bem direitinho, vai no médico, faz o tratamento, o intestino dela vai se recuperando aos poucos e ele vai formando as vilosidades novamente. A consequência é que essas enzimas voltam a ser produzidas. Se a pessoa tinha capacidade de digerir a lactose antes de ter esse agravo da doença celíaca, ela provavelmente vai conseguir digerir a lactose novamente, vai ficar só com a restrição ao glúten. Entenderam a diferença? Ficou clara essa relação? Então, a pessoa que tem intolerância à lactose não necessariamente ela vai ter dificuldade com o glúten, mas a pessoa que tem doença celíaca que ainda não é tratada, provavelmente ela vai ter essa dificuldade de digerir a lactose, mas quando ela começa a tratar, ela pode voltar a digerir a lactose. Se você ainda ficou com alguma dúvida, deixa um comentário aqui pra mim e volta no próximo vídeo. Toda terça e quinta a gente tem vídeo novo e eu fico te esperando, hein?